olha o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela. São José e Santa Felicidade. Esses são os dois padroeiros desta paróquia aqui de Santa Felicidade. São José, o pai adotivo de Jesus, o padroeiro das famílias, mas aqui mais venerado ainda como padroeiro dos migrantes. E Santa Felicidade, além de tudo que a gente mais deseja nessa vida, é uma das primeiras mártires cristãs, dedicada à caridade, converteu muitos ao cristianismo. O bairro Santa Felicidade é referência nacional em tradição italiana. Por aqui, as tradições, essas permanecem até hoje, inclusive no jeito de falar, viu? Estou indo para a colônia. O pessoal aqui do Jardim Pinheiros e tal, que tem muitos italianos aqui, quando chega assim, ó, hoje eu vou lá na colônia fazer as compras. Então existe a tradição ainda de dizer que a colônia é o centro de Santa Felicidade aqui. É um ponto de encontro e junto com a nossa congregação escalabriniana, nós temos também a Pastoral dos Migrantes, que acolhe todos os migrantes. Então, a chegada dos haitianos, que foram bastante, que vieram e tal, foram acolhidas, estão sendo acolhidas por nós. João Batista Scalabrini era o pastor, né, dos imigrantes. Então, ele trouxe a tradição e aqui ficou com a migração italiana e ficou sendo um centro de imigração italiana, acho que o primeiro centro de imigração italiana e que veio para o Paraná, que eu saiba. Por que você se envolveu aqui? Com o que chamou a atenção ou foi uma questão tradicional mesmo da família e tudo mais? Inicialmente, sim, por tradição, né? O meu avô me trazia nas missas, eu nasci aqui em Santa Felicidade, eu fui batizado aqui, fui crismado aqui, eu casei aqui. Então, mas inicialmente o meu avô me trazia nas missas aos domingos e a gente ficava aqui, às vezes eu até ficava de olho nas paquerinhas aqui da colônia, né? E depois com isso foi aflorando mais o calor, a voz de cristão, né? E com isso a gente vai se envolvendo e vai ajudando e vai vendo que as coisas precisam ser mantidas, que precisam ser preservadas, as tradições italianas, a cultura italiana. E a gente acaba se envolvendo não só pela fé, mas também pela tradição italiana. Os primeiros imigrantes italianos chegaram em 1878. Em 1883 já eram cerca de 70 famílias reunidas e sentindo a necessidade de construir uma capela. E foi exatamente isso que fizeram. Todos os colonos ajudaram com a mão de obra. Mesmo assim, como é comum para a maioria dos imigrantes, os fiéis se sentiam órfãos de padre, pela dificuldade de comunicação aqui no Brasil, especialmente com as confissões. Foi aí que 3 anos depois, em 1886, chega o padre missionário scalabriniano Pietro Colbachini, que anos mais tarde inicia a construção da nova igreja, essa mesma que estamos vendo aqui, já com 125 anos. A paróquia é conduzida pela congregação scalabriniana. O fundador é o beato João Batista Scalabrini. Tem como lema, eu era estrangeiro e me acolhestes. Por isso, o carisma é justamente o acompanhamento pastoral e evangélico dos imigrantes. Isso como vemos desde o início, com o padre Pietro, que vinha da Itália para essa missão. O tripé dos imigrantes italianos era religião, família e trabalho. Logo quando chegaram os imigrantes para cá, eles já fizeram 2 capelas. 2 capelas particulares nas suas famílias para fazer a oração, para não perder toda aquela religiosidade que eles trouxeram da Itália. Então tinha a capelinha de oração dos Giaretta e lá mais para baixo, perto do Cascatinha, dos Boscardin, que hoje tem um cruzeiro.
Para daí, com esses movimentos de oração nas casas, eles foram se reunindo, e daí começou a chegar a congregação dos padres, e começaram a angariar fundos para a construção dessa grande igreja, que já completa 125 anos agora, que foi fundada em 1891, que é a igreja de São José, e que hoje ela ganhou a outra padroeira junto, São José e Santa Felicidade. Essa é a comunidade das procissões, das missas campais, das tradicionais e sempre deliciosas festas típicas, da proclamação do Evangelho aos quatro ventos, acima dos telhados, da igreja de saída, que vai ao encontro do Deus que está na angústia do migrante, do refugiado. São dois padroeiros. Quando eu cheguei a esta paróquia, havia um padroeiro só, que era São José. Mas eu pensei, um bairro tão conhecido como Santa Felicidade, uma santa tão simpática, vamos pedir ao arcebispo que declare copadroeira da paróquia também Santa Felicidade. O arquiteto da igreja foi o primeiro pároco. Padre Colbachini era arquiteto. Havia uma igreja de madeira a 200 metros daqui, mas já as pessoas não cabiam naquela igreja. Então ele começou a construir esta igreja e a inaugurou no dia de Natal de 1891. 125 anos tem esta igreja. E foi ele que fez toda a estrutura da igreja. As pinturas não, as pinturas ele contratou um pintor. E toda ela tem um estilo neoclássico italiano. Ela praticamente é parecida com todas as igrejas do Vêneto italiano. Foi trazido então para esta igreja aqui. Nesta sala aqui existem diversas imagens de padroeiras de outras etnias. Uma forma que o padre encontrou também de acolher de braços ainda mais abertos outros povos que chegam na cidade. Então, no início, nós atendimos a imigração italiana ou europeia. Vinham aqui e se sentiam em casa. Quando começamos a atender outras migrações, especialmente os latino-americanos, não queríamos que chegassem aqui e se sentissem na Itália, mas na casa deles. Então, construímos essa outra capela com todas as padroeiras das nações que nós atendemos, e são muitas. E agora estou pedindo que cada uma, além da imagem, traga um pedacinho de terra, uma caixinha de terra da sua nação de origem. E no dia da festa, por exemplo, da Argentina, pegamos a padroeira da Argentina, trazemos aqui com um pouquinho de terra, e aí o argentino se sente em casa também, assim o paraguaio, o boliviano, etc. E o haitiano, que hoje é a imigração mais numerosa. Participar da comunidade de Santa Felicidade é reviver um pouco da história dos nossos patronos, dos nossos antigos, dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Então, aqui ainda se mantém a tradição, ainda a gente tem aqui as festas da uva e festa do vinho, que foram lá dos nossos mais velhinhos, né? E a gente procura manter essa cultura, manter a cultura da tradição, manter a cultura de estar como cristão, né? De estar aqui junto com a comunidade. É muito importante a gente conviver e viver a fé, viver ao lado da igreja, juntar a vida social e a vida religiosa, e participar, ter uma participação só.
tanto a vida social entrar dentro da igreja, como a vida religiosa entrar na vida social, que é essa junção que a gente precisa. São José, ele é venerado sob diferentes títulos. Para alguns é São José Trabalhador, para outros São José Padroeiro da Boa Morte. Para nós é o padroeiro dos migrantes. Ele migrou continuamente. Nasceu em Belém, da família de Davi. Naquela época, Herodes tinha horror e medo da família de Davi, porque era a dinastia legítima. Por isso ele matou os inocentes e ameaçou São José. Ele teve que sair de Belém e foi morar em Nazaré. Depois de Nazaré, veio para o censo, para Belém, mas aí o anjo disse, foge. Ele foi para o Egito, ficou lá até Herodes morrer. Voltou para Belém e ficou sabendo que no lugar de Herodes havia Arquelau, outro inimigo dele. De volta para Nazaré, uma pessoa então que migrou. E ele é padroeiro então de todas as pessoas que devem deixar seu lugar de origem para ir morar em outro lugar. Mas é também padroeiro de todos nós que caminhamos para a pátria definitiva. Então a mensagem é, não percamos o rumo. Nossa pátria definitiva está no coração de Deus, lá no céu, onde Ele preparou um lugarzinho para cada um de nós. E São José nos vai acompanhar até lá. Com a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, o Brasil recebia migrantes da Itália, que vieram especialmente para o sul do país. A migração italiana no Brasil não representou apenas uma miscigenação, um impacto na cultura brasileira, na nossa culinária e até naquele jeito de falar muitas vezes alto e bravo. Hoje se concretiza mais um elemento, a humanidade, o se importar com o outro, sair da zona de conforto para entrar no desconforto do próximo. Hoje, apenas 72 anos depois, Deus nos coloca uma provação ainda maior. O mundo vive um novo êxodo ainda mais grave e o Brasil recebe mais uma vez esses homens, mulheres, crianças. Porque jamais se esqueceram do peregrino José, que pegou seu burrinho e levou Maria para Belém. Fez isso porque foi capaz de ouvir o que Deus falou através do anjo. Que sejamos capazes também, todos nós, assim como dá o exemplo a comunidade São José e Santa Felicidade de Curitiba, de uma fé viva e concreta, acolhendo como pai adotivo José e alegrando, trazendo felicidade para esse povo.